Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Fiquem firmes aí, né, nesse propósito de pensarmos de forma coletiva, lembrando que esse direito à saúde, né, às informações corretas, enfim, nesse momento que nós estamos passando, nós temos muitos direitos humanos aí por excelência que precisam ser respeitados. E lembrem-se sempre, né? Eu sei que eu venho aqui uma vez por semana, mas que vocês podem contar sempre comigo, tá? Hoje eu vou ficar aí de plantão no Zoom, no horário da nossa aula. Eu já até disponibilizei a aula mais cedo, para que vocês possam, né, se der tempo, escutá-la. Senão a gente, de qualquer forma, está no Zoom para tirar essas dúvidas, tá? Bom, até a aula passada, moçada, nós falamos sobre o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, né? E comentamos que esse pacto internacional ele foi adotado pela ONU em 66 e foi incorporado no Brasil em 92, né? E que o pacto ele impõe aos Estados o dever de respeitar e garantir aí os direitos nele enunciados, né? A todos os indivíduos que se acham aí em seu território e estejam sujeitos à sua jurisdição. Então, sem discriminação alguma, né? Por motivo de qualquer raça, crença, religião ou por qualquer outra condição, né? Comentamos também que entre os direitos reconhecidos no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, nós temos aí a igualdade entre homens e mulheres, o direito à vida, a proibição da tortura, as penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, entre outros, né, que já está na apostila que eu enviei semana passada, e que lá vocês podem conferir. Eu fiz um resumo, né, do próprio pacto, tirei do próprio pacto todos os direitos que são abarcados, que são protegidos pelo Pacto de Direitos Civis e Políticos, né? Bom, falamos de uma questão, entre outras importantes, só para fazer uma revisão rápida, que um aspecto muito importante do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos é que ele possui aplicação imediata, né? O que significa dizer aí que os direitos nele previstos, eles podem ser exigidos aí de plano, de imediato, porque são direitos individuais fundamentais, né? Então, isso é relevante porque o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que nós vamos falar hoje, não possui aplicação imediata e sim uma aplicação progressiva. E então, até para nós fazermos essa comparação, é importante que a gente relembre aí a aplicação imediata dos direitos civis e políticos advindos do Pacto Internacional. Bom, então vamos começar, né, falando aí sobre o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ele também foi adotado pela ONU, conjuntamente com o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, né, de 66, tendo sido incorporado no Brasil só em 1992. Tá? O pacto ele impõe aos Estados partes, né, o dever de garantir o exercício dos direitos nele enunciados, sem discriminação alguma também por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de qualquer outra índole, né, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social, tá? Então, não há aí possibilidade de qualquer tipo de discriminação dos direitos enunciados pelo Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. O pacto, moçada, ele é um importante instrumento, né, de efetivação dos direitos econômicos, sociais e culturais, pois ele cria uma obrigação para os Estados, né, e permite também a responsabilização internacional daquele que violar os direitos que estão lá enunciados. Tá? Vamos ver quais foram os direitos reconhecidos.
Os direitos e garantias reconhecidos no pacto abrangem. Eu vou fazer só um resumo, porque o pacto, eu fiz um resumo do pacto para vocês não terem que lê-lo todo, né? Mas eles abrangem também igualdade entre homem e mulher, direito ao trabalho. Vocês vão ver que vai mudar um pouquinho, que agora é pacto econômico, social e cultural e não mais individual, como os individuais civis e políticos como o anterior, né? Mas direito ao trabalho, direito a condições de trabalho justas e favoráveis, liberdade sindical, né? Compreendendo aí o direito de até fundar sindicatos, tá? Filiar-se a sindicatos, né? E o direito de greve. Segurança social, incluindo seguros sociais, tá? Proteção e assistência à família, direito a um nível de vida adequado para si, para sua família, inclusive alimentação, vestimenta, moradia, direito a gozar aí do melhor estado de saúde física e mental possível, né? Direito à educação, direito de participar da vida cultural, direito de gozar os benefícios científicos, entre outros, tá? Bom, em relação ao direito à saúde, que está previsto pelo artigo 12 do pacto, né? Os estados, eles devem adotar aí algumas medidas que são necessárias para assegurar, a diminuição da mortalidade e da mortalidade infantil, né? E o desenvolvimento da criança. 2, o melhoramento de todos os aspectos de higiene e do meio ambiente e de higiene industrial. E 3, a profilaxia, né, que é um tratamento e controle aí de doenças epidêmicas, entre outras, né? E 4, a criação aí de condições próprias, assegurar a todas as pessoas serviços médicos e ajuda médica em caso de doença. Nós estamos vivendo aí uma pandemia com toda essa dificuldade, né, que os serviços públicos de saúde, né, estão encontrando para atenderem a todas as pessoas que se encontram doentes, né, e que precisam aí de um atendimento médico. Desculpa, a moçada caiu aqui. Bom, sobre o direito à educação, que também está no artigo 13 do pacto, né, ele fala da possibilidade de assegurar, né, o exercício do direito de educação, reconhecendo aos estados que eles devem, primeiro, dar um ensino primário obrigatório, né, e acessível gratuitamente a todos, um ensino secundário que deve ser generalizado e tornado acessível também a todos os meios apropriados, um ensino superior que deve ser tornado acessível também a todos em plena igualdade. A educação de base deve ser sempre encorajada e intensificada, e é necessário prosseguir aí ativamente o desenvolvimento de uma rede escolar em todos os escalões, né? Estabelecer um sistema adequado de bolsas, né? E melhorar aí de modo contínuo as condições materiais do pessoal docente. Bom, vamos falar sobre a aplicação progressiva do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, diferentemente do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, que tem uma aplicação imediata, né? Bom, um aspecto muito importante é que a aplicação desse pacto ela deve ser feita de maneira progressiva, na medida das possibilidades de cada estado, até o máximo de recursos que ele disponha, tá? Então, há que se observar, né, que só é possível, né, aplicar os direitos previstos pelo pacto se eu o fizer de maneira progressiva, na medida da possibilidade de cada estado em aplicá-los, né? Conforme previsto no pacto, os estados signatários eles se comprometem a adotar medidas até o máximo de recursos que disponha para progressivamente obter por todos os meios apropriados
progressivamente, né, obter aí, por todos os meios apropriados, inclusive a adoção de medidas legislativas, em particular a plena efetividade dos direitos aqui reconhecidos. Isso tem uma previsão aí no próprio Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, moçada, a aplicação progressiva, ela indica, né, que os direitos previstos no pacto, eles não seriam imediatamente exigíveis, né, a partir da adesão do Estado ao tratado, a denotar aí um certo aspecto programático, né. O que se poderá exigir de imediato seria o comprometimento do Estado, né, no sentido de adotar medidas que gradativamente propiciassem aí a efetivação dos direitos lá no pacto enunciados, né? Mas exigir de plano essa efetivação não teria base normativa. Então, ilustra bem o tema, né, a previsão sobre o direito à educação, segundo o qual todo Estado que no momento em que se tornar parte do pacto, se ele não tiver condições de implementar o ensino primário obrigatório e gratuito, ele deve apresentar, num prazo de 2 anos, por isso que é progressivo, né, um plano detalhando aí as medidas que pretende adotar num prazo razoável de anos, né? Bom, o aspecto da aplicabilidade constitui uma importante diferenciação entre os dois pactos, né? Porque um tem aplicação imediata e o outro aplicação progressiva, fazendo aqui um resumo. Né? Então, cabe destacar, moçada, a diferenciação entre esse sistema internacional e o sistema da Constituição brasileira, né? Quanto ao aspecto aí da aplicação dos direitos. Porque enquanto o sistema internacional ele apenas os direitos civis e políticos possuem aplicação imediata, no sistema da Constituição brasileira, todos os direitos fundamentais, inclusive os sociais, possuem aplicação imediata, o que inclui aí também os direitos sociais, econômicos e culturais. Então, esse destaque, né, para essa diferenciação entre o sistema internacional do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos e Sociais, que tem aí uma aplicação progressiva, e o sistema da Constituição brasileira, há que se lembrar, né, que o sistema da Constituição, ele abarca todos os direitos fundamentais, não só os individuais, mas como os sociais, com aplicação imediata. Se fala em aplicação progressiva somente para o Pacto Internacional. Como é que a gente faz esse monitoramento, né? O pacto, ele não previu nenhum comitê, mas o Conselho Econômico e Social da ONU criou, né, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e atribuiu a eles, né, uma competência para fiscalizar a aplicação do Pacto Internacional nos países que são signatários dele. Né? Então, quanto aos mecanismos de monitoramento, o pacto previu apenas, né, os relatórios, mas posteriormente a Assembleia Geral da ONU aprovou um que nós chamamos de protocolo facultativo ao pacto, né, internacional dos direitos econômicos, sociais e culturais, e instituindo aí um sistema de comunicações individuais, né? O de comunicações interestatais, e ainda um procedimento também de investigação das violações graves e sistemáticas aí desses direitos. Tá? O protocolo facultativo, a Assembleia Geral da ONU, em 2008, ele aprovou esse protocolo. É um protocolo facultativo ao Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que ampliou aí esse sistema de fiscalização, instituindo esse sistema de comunicações individuais, conforme eu falei, e de comunicações interestatais, e ainda um procedimento também de investigação dessas violações graves e sistemáticas aí dos direitos econômicos, sociais e culturais. Bom, outros instrumentos normativos.
O sistema global ele é formado ainda por diversos outros instrumentos normativos, além dos 3 básicos, que é a Declaração e os 2 pactos de 1966, né, que integram a International Bill of Rights, né, que é a Declaração Universal e os 2 pactos internacionais. Então, outros instrumentos normativos existem dentro do sistema global. Vou falar rapidinho sobre quais são, só para vocês entenderem. Nós temos a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, que foi promulgada na Ordem Interna Brasileira em 1969. Nós temos a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que também foi promulgada na Ordem Interna Brasileira em 1984, depois foi reformulada em 2002. Nós temos a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, que foi promulgada na Ordem Interna Brasileira em 1991. Nós temos a Convenção sobre os Direitos da Criança, que entrou no Brasil em 1990, né? Temos a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi promulgada na Ordem Interna Brasileira em 2009. Tem a Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas, que é de 2007, a Declaração dos Princípios de Tolerância, que é de 95, a Declaração do Milênio das Nações Unidas, que é de 2000, a Proteção Internacional dos Refugiados, né, o direito internacional aí dos direitos humanos, direito humanitário e direitos dos refugiados, a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de todos os trabalhadores migrantes, né, e dos membros de suas famílias, ainda não foi ratificada pelo Brasil, e a Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas com o Desaparecimento Forçado, que foi promulgado na Ordem Interna Brasileira em 2016, né? Bom, se faltou algum, depois eu comento com vocês, tá? Bom, a Corte Internacional de Justiça, o que é essa Corte Internacional? Ela é o principal órgão, né, judiciário das Nações Unidas. A Corte ela é um tribunal de natureza civil, tá? Não é penal, né? Que julga aí os estados acusados de descumprirem as obrigações internacionais relacionadas com o sistema da ONU. Então, a Corte Internacional de Justiça, ela julga questões envolvendo direitos humanos, mas, diferentemente de outros tribunais internacionais, não é um tribunal especificamente de direitos humanos. Ele atua também em outras matérias relacionadas aí com a atuação da ONU. A competência do Tribunal da Corte Internacional de Justiça, ela é contenciosa e consultiva. O que quer dizer isso? Ela é competente para dirimir litígios e também para responder questionamentos que lhe sejam feitos acerca aí dos mecanismos internacionais que integram o sistema da ONU. Bom, a sua competência ela é facultativa, o que significa que ela somente pode atuar em relação a estados que tenham declarado e reconhecer a competência dela, né, e não de outros. Tá? Então, sem uma declaração nesse sentido, um estado não pode acionar nem ser acionado perante a Corte Internacional de Justiça. A legitimidade, né, para acionar a Corte Internacional de Justiça se restringe, então, somente aos estados, não alcançando pessoas físicas ou jurídicas, né, com organizações, inclusive, protetivas de direitos humanos. Então, se restringe somente aos estados. Bom, moçada, e o Tribunal Penal Internacional? O Tribunal Penal Internacional, ele é um tribunal criminal, né, que foi instituído pela comunidade internacional para julgar pessoas, né, pessoas que foram acusadas aí de praticar crimes graves em detrimento dos direitos humanos.
não para julgar os estados, né? Os estados são julgados pelos tribunais internacionais e a Corte Internacional de Justiça é um tribunal de natureza civil. E o Tribunal Penal Internacional, ele é um tribunal instituído para julgar pessoas. Ele é sediado em Haia, né? Foi instituído em 1998 e começou a exercer as suas funções aí em 2002, quando seu estatuto, chamado famoso Estatuto de Roma, né, entrou aí em vigor. Tá? O Tribunal Penal Internacional, ele possui personalidade jurídica internacional própria, possui capacidade jurídica, né, necessária aí ao desempenho das suas funções. Demais, ele pode exercer aí os seus poderes e funções no território de qualquer estado parte. Né? E é importante também destacar aqui, moçada, que o Tribunal Penal Internacional, ele não é um órgão da ONU, ele é uma instituição independente, tá? Bom, a ideia, né, de instituir um Tribunal Penal Internacional permanente para julgamentos de crimes contra a humanidade passou a se desenvolver a partir da pioneira atuação do Tribunal de Nuremberg, que nós já comentamos outras vezes, né, que foi instituído aí como um tribunal de exceção, ou ad hoc, né, também assim chamado. Após o Tribunal de Nuremberg, outros tribunais internacionais de exceção, ad hoc, eles foram criados para situações específicas, né, que são os casos aí do Tribunal de Tóquio, o Tribunal da Iugoslávia, o Tribunal de Ruanda, o Tribunal Especial para a Serra Leoa, que nós vamos comentar mais para frente um pouquinho, tá? O Brasil assinou, né, o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional em 2000, tendo ratificado e depositado o instrumento em 2002, né? Conforme informação aí de um site oficial do tribunal, 123 países já aderiram ao estatuto, se tornando aí estados partes, né, e se submetendo à competência do Tribunal Penal Internacional. E dentre os países ausentes, a título de curiosidade, né, destaca-se aí os Estados Unidos, a Rússia e a China, né? Então, moçada, a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, ela se limita aos crimes mais graves, né, que afetam a comunidade internacional em seu conjunto, né, tendo a Corte competência para julgar crime de genocídio, crime contra a humanidade, crimes de guerra e o crime contra a paz. Os crimes previstos na competência do Tribunal Penal Internacional também tem uma característica importante, é a não prescrição. Eles não prescrevem, tá? E o estatuto, ele prevê uma pena de reclusão por um período que não exceda 30 anos, né? Ele prevê também uma prisão perpétua quando justificada, né, pela extrema gravidade do crime e pelas circunstâncias pessoais do condenado, prevê também multa, prevê sequestro de bens. Bom, moçada, nós vamos ficar por aqui hoje. O YouTube não me permite baixar um vídeo com mais de 20, 25 minutos e por isso eu vou estar de plantão, estarei de plantão, né, no Zoom para tirar qualquer dúvida, tá? E fiquem com Deus, contem comigo para qualquer coisa. Um beijo, até breve, né? Breve nós estaremos juntos, tá? Um beijo, moçada.